Há momentos na vida em que sabemos o que Deus prometeu, mas não conseguimos esperar o tempo de Deus se cumprir. Então surge uma tentação sutil e perigosa: tentar ajudar Deus com os nossos próprios meios. É exatamente essa tensão que atravessa o capítulo 27 do livro de Gênesis, um dos textos mais densos e emocionalmente complexos da narrativa patriarcal. Aqui não encontramos heróis perfeitos. Encontramos uma família marcada por favoritismo, conflitos e decisões que carregam consequências profundas. O capítulo se inicia com Isaac, já avançado em idade e com a visão enfraquecida. Ele chama seu filho mais velho, Esaú, e pede que prepare uma refeição para que possa abençoá-lo antes de morrer. À primeira vista, isso parece natural. A bênção ao primogênito era um costume cultural estabelecido. No entanto, há uma tensão silenciosa no texto. Deus já havia revelado anteriormente que o mais velho serviria ao mais novo. Ou seja, a intenção de Isaac entra em conflito com a revelação divina. Aqui encontramos o primeiro ponto profundo. Nem sempre aquilo que desejamos fazer está alinhado com aquilo que Deus já declarou. Enquanto isso, Rebeca ouve a conversa e, conhecendo a promessa de Deus sobre Jacó, decide agir. Mas o problema não está na compreensão da promessa, está no método escolhido para alcançá-la. Rebeca elabora um plano. Jacó deve se disfarçar de Esaú, levando a refeição preparada por ela para receber a bênção no lugar do irmão. E aqui o texto se aprofunda dramaticamente. Jacó hesita, não por causa da mentira em si, mas por causa do medo de ser descoberto. Rebeca assume a responsabilidade e insiste. Esse detalhe revela algo perturbador. Quando o coração está inclinado a controlar os resultados, a consciência começa a negociar princípios. Jacó então se veste com as roupas de Esaú, cobre suas mãos com peles para imitar a aspereza do irmão e se apresenta diante de seu pai. A cena que segue é carregada de tensão. Isaac desconfia, a voz parece ser de Jacó, mas o toque e o cheiro remetem a Esaú. 3 vezes ele pergunta, 3 vezes Jacó sustenta a mentira. Então Isaac, enganado, pronuncia a bênção. Esse momento é crucial, porque na cultura patriarcal, a bênção não era apenas um desejo, era uma declaração com peso espiritual e profético. Mas aqui surge uma questão teológica profunda. Como uma bênção obtida por engano pode fazer parte do plano de Deus? A resposta não é simples, mas é essencial. Deus é soberano a ponto de cumprir os seus propósitos, mesmo através das falhas humanas, sem jamais aprovar o pecado. A promessa se cumpre, mas o caminho escolhido gera consequências dolorosas. Pouco depois, Esaú retorna. Ao descobrir o que aconteceu, ele clama com uma dor intensa: abençoa-me também a mim, meu pai. Esse é um dos momentos mais emocionais do texto. Mas a resposta de Isaac revela algo irreversível. A bênção já foi concedida. Esaú chora, lamenta, mas não pode voltar atrás. E aqui encontramos uma verdade solene. Existem decisões na vida que, uma vez tomada, não podem ser desfeitas, apenas enfrentadas. O capítulo então revela o desdobramento inevitável. Esaú passa a odiar Jacó e planeja matá-lo. Rebeca, percebendo o perigo, orienta Jacó para fugir. E assim aquele que recebeu a bênção agora precisa viver como um fugitivo. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Valeu a pena? A promessa foi alcançada, mas ao custo de ruptura familiar, dor e exílio. As implicações espirituais desse texto são intensas. Primeiro, conhecer a promessa de Deus não nos autoriza a agir de qualquer maneira. Segundo, tentar antecipar o tempo de Deus pode gerar consequências que poderiam ser evitadas.
E terceiro, Deus continua sendo fiel, mesmo quando somos falhos. Mas as nossas escolhas têm impacto real. E aqui, informações que você precisa reter no seu coração. A pressa em cumprir a promessa pode nos levar a comprometer o caráter. Deus não precisa da nossa manipulação para cumprir os seus planos. E a promessa de Deus é segura. O problema está nos caminhos que escolhemos para alcançá-los. Talvez hoje você esteja esperando algo de Deus, uma resposta, uma promessa, uma direção. E talvez a tentação seja agir, forçar, controlar. Mas o texto de Gênesis 27 nos alerta com profundidade. Não basta confiar na promessa, é preciso confiar no tempo e no modo de Deus. Então surge uma pergunta crucial. Você está disposto a esperar Deus agir? Ou está tentando resolver com suas próprias mãos? Porque no final a fidelidade de Deus permanece. Mas a forma como caminhamos até ela define muito que viveremos no processo. Pense nisso. Que Deus te abençoe.